Pessoal, retomando ainda sobre o teto remuneratório dos servidores públicos, análise do inciso 11 do artigo 37, quero trazer três considerações interessantes aqui que foram submetidas ao Supremo Tribunal Federal. Primeira, como vocês sabem, nós vamos estudar isso mais à frente, a regra é a inacumulabilidade de cargos públicos, ou seja, cada pessoa ocupa um cargo. De regra, uma única pessoa não pode ocupar dois cargos públicos. Mas existem exceções. Então, por exemplo, nós vamos verificar depois que alguém pode ocupar um cargo técnico ou científico e acumular com outro cargo, por exemplo, de magistério. Nada impediria se houvesse compatibilidade horária. Muito bem. Imaginemos então que, somados os dois cargos, a remuneração dos dois cargos, o valor total ultrapasse o limite dos ministros do STF, da remuneração dos ministros do STF. Muito bem. O STF foi chamado a decidir sobre isso e ele compreende, então, que o limite previsto no inciso 11 deve ser analisado de forma isolada para cada cargo. Então, ainda que pela soma ultrapasse o limite do teto remuneratório, não há problema, desde que cada cargo, de forma isolada, esteja dentro do limite. Tá certo? Nesse sentido, o STF acabou, então, declarando inconstitucional essa expressão do inciso 11, abre aspas, percebidos cumulativamente ou não. Ou seja, o limite ocorre para os cargos de forma isolada. Nada impede que uma pessoa ganhe, que um servidor ganhe acima do que ganha o ministro do STF, se ele acumular dois cargos públicos, e cada qual estaria dentro desses limites. Nada impediria, então, portanto, segundo essa orientação do STF. Isso está previsto no recurso extraordinário 602043 do Mato Grosso, tá bom? O STF também teve a oportunidade de analisar outro aspecto também no recurso extraordinário vindo do Mato Grosso, que é relativo à acumulação de proventos. Proventos é o nome que se dá à remuneração daqueles que são inativos. Então, o servidor aposentado, ele não recebe salário, remuneração ou subsídio, ele recebe provento. O pensionista, né, também recebe provento. Bom, e se alguém recebe dois proventos e a soma deles ultrapassa o limite? Também aplica-se a mesma regra daquilo que nós analisamos anteriormente. O STF diz que a análise deve ser feita de forma isolada para cada cargo, de modo, então, que a soma, se a soma dos dois proventos ultrapassar o limite, não haveria problema desde que cada um dos proventos estivesse dentro do limite. Nesse sentido, o STF, então, acabou por considerar inconstitucional o parágrafo 11 do artigo 37, tá certo? Aqui eu não estou falando do inciso 11 que nós estamos analisando. O STF declarou inconstitucional o parágrafo 11 do artigo 37, que foi acrescentado pela emenda constitucional 19/98. Esse parágrafo 11 dizia, aplica-se o limite fixado no artigo 37.11 à soma total dos proventos de inatividade. Então o STF rechaçou isso aqui, é inconstitucional, não se aplica essa regra, de modo que a análise do limite do teto remuneratório deve ser de forma isolada para cada cargo. Por fim, pessoal, uma última orientação do STF, muito interessante, é que se você analisar o inciso 11, você vai verificar lá que existe uma limitação nos estados para o Tribunal de Justiça, de modo que nenhum servidor do Tribunal de Justiça, o agente público do Tribunal de Justiça, pode receber mais do que ganha um desembargador daquele tribunal, e esse desembargador não pode receber mais do que 90,25% do que ganha o ministro do STF. Muito bem, o STF entendeu que, se aplicar ao pé da letra essa regra, nós vamos ter uma distinção entre dois limites distintos entre juízes federais e juízes estaduais. Porque um juiz estadual estaria sujeito a essa limitação de 90,25 e
o juiz federal não estaria sujeito, porque para os juízes federais aplicaria a regra geral do ministro do STF. Então, o juiz federal teria o limite do ministro do STF e o juiz estadual, o limite seria do desembargador, que está limitado a esses 90,25%. Veja só, o STF então declarou inconstitucional, ou melhor, deu uma interpretação conforme para compreender que essa limitação de 90,25% não se aplica aos juízes e desembargadores. Ela só se aplica aos demais servidores daquele Tribunal de Justiça, aos membros do Ministério Público Estadual, aos procuradores e aos defensores públicos. De modo que, pelo STF, a limitação de um desembargador ou de um juiz estadual deve ser aquela do ministro do STF e não aquela limitação de 90,25% prevista no inciso 11. Tá certo? Continuamos no próximo vídeo.